Conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, verso a partir do 84. Indo direto à tradução. Experimenta-se amor crescente de diversos sabores, um após outro. Porém, o amor que tem o sabor máximo na sucessão gradual de desejos manifesta-se sob a forma de amor conjugal. Significado. Este verso é do Bhakti Rasamrita Sindhu, de Srila Rupa Goswami, e também aparece no Adi Lila, 4º capítulo, verso 45. Há uma ordem gradual de aprimoramento em doçuras transcendentais, desde as iniciais até as últimas. Em cada doçura subsequente, manifestam-se as qualidades das doçuras anteriores, contando-se a partir de 2, depois 3, até chegar a 5 qualidades completas. Assim como as qualidades aumentam, também o sabor aumenta em cada uma das doçuras. Portanto, todas as qualidades encontradas em Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa e Vatsalyarasa são manifestas no amor conjugal Madhuryarasa. As qualidades dos elementos materiais, céu, ar, fogo, água e terra, aumentam uma após outra, mediante um processo gradual de 1, 2 e 3. E na última fase, no elemento terra, todas as 5 qualidades são completamente visíveis. É possível alcançar perfeitamente os pés de lótus de Krishna através do amor a Deus, especificamente através de Madhuryarasa, ou amor conjugal. Na verdade, este padrão de amor cativa o Senhor Krishna. Afirma-se isto também no Srimad Bhagavatam. Significado. Para explicar a qualidade suprema do amor conjugal, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dá o exemplo dos materiais, céu, ar, fogo, água e terra. No céu, espaço, há a qualidade do som. De forma semelhante, no ar existem as qualidades de som e de tato. No fogo existem 3 qualidades: som, tato e forma. Na água existem 4 qualidades: som, tato, forma e sabor. Finalmente, na terra existem todas as 5 qualidades: som, tato, forma, sabor e também aroma. Pode-se, pois, verificar que a qualidade do céu está em tudo, ou seja, no ar, no fogo, na água e na terra. Na terra, podemos encontrar todas as qualidades da natureza material. O mesmo se aplica à arasa, conhecida como Madhuryarasa, ou amor conjugal. No amor conjugal, existem as qualidades de neutralidade, servidão, fraternidade e paternidade, bem como as do próprio amor conjugal. Conclusão. Através do amor conjugal, o Senhor fica plenamente satisfeito. O amor conjugal, Madhuryarasa, também é conhecido como Shringararasa. Segundo conclusão do Srimad Bhagavatam, na combinação completa do serviço amoroso ao Senhor, ou seja, no amor conjugal, o Senhor Supremo concorda plenamente em estar sob o controle do devoto. Srimati Radharani representa a forma mais elevada do amor conjugal. Portanto, nos passatempos de Radha e Krishna, podemos verificar que Krishna é sempre subjugado pela influência de Srimati Radharani. Continuando o verso 89, a tradução. O Senhor Krishna disse às gopis: o meio de obter meu favor é prestando-me serviço devocional, serviço amoroso. E, afortunadamente, todas vós estáis ocupadas assim. Os seres vivos que prestam serviço a mim são candidatos a transferir-se no mundo espiritual e alcançar vida eterna com conhecimento e bem-aventurança. Significado. Este verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, resume a plenitude da vida humana.
Há duas palavras importantes neste verso: Bhakti, serviço devocional, e Amritattva, vida eterna. O objetivo da vida humana é alcançar a posição natural de vida eterna. Só se pode alcançar esta vida eterna através do serviço devocional. Vou continuar a ler mais um pouco, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um termo em sânscrito que surgiu aqui nesse verso e que Prabhupada cita aqui e que não é comum. É um termo raro de ser falado, mas é um termo que nos ajuda na apresentação da filosofia da consciência de Krishna em encontros interreligiosos, que é vida eterna. Esse Amrita Tattva, que como está sendo apresentado aqui, é um termo técnico que pode fundamentar a nossa apresentação sobre vida eterna. Em geral, as religiões cristãs falam de vida eterna. E nós, quando formos apresentar o tema vida eterna, podemos falar de Amrita Tattva, citando esse verso, inclusive. Esse é um texto interessante e Prabhupada, em um significado de 4 versos, de 4 linhas, toca nesse ponto. Então vale a pena a gente também ficar atento para o termo e para poder fazer essas coligações. Nós precisamos cada vez mais nos preocupar com a ignorância das pessoas. Surgiu aqui uma palavra candidato. Instantaneamente eu pensei na política aqui enquanto estava lendo. Só pela palavra candidato. Nós estamos sendo assoberbados por uma onda materialista muito grande e nós estamos inseridos no contexto da sociedade. Então, inevitavelmente, a sociedade interage com a gente. Não apenas nós interagimos de maneira proativa. A sociedade interage com a gente. A sociedade tem um plano para capturar a gente. Esse plano é um plano da energia ilusória. Então, não é suficiente que nós próprios possamos nos defender da influência da sociedade. É preciso que nós compreendamos como a sociedade atua em termos de nos seduzir, de nos conquistar. Então, nós sempre vamos precisar apresentar a filosofia da consciência de Krishna para as pessoas, considerando que elas estão cada vez menos ignorantes em vários aspectos, especialmente nos meios que nós andamos. No meio que nós andamos é um meio de pessoas inteligentes, cultas, desenvolvidas em vários aspectos das necessidades humanas. E essas pessoas são muito exigentes e elas estão também cansadas de serem seduzidas pela sociedade. Quando elas se encontram com a gente, elas pensam que nós somos outro tipo de pessoas tentando seduzi-las para algum propósito. Então nós precisamos estar atentos para isso, para ver qual é o que temos de comum com essas pessoas. E aqui o termo vida eterna tem algo de muito comum com as pessoas. Todas essas pessoas nasceram na cultura judaica cristã. E a cultura judaica cristã usa a expressão vida eterna como algo fundamental dentro da teologia deles. Então, já é algo em comum para nós lidarmos. Mesmo aqueles que ficaram materialistas, que renunciaram e rejeitaram a cultura espiritual que eles nasceram, a cultura religiosa, ainda assim eles têm esse termo muito fundamentado dentro da consciência deles. Então, de qualquer forma, é muito importante lembrar disso. Amrita Tattva é o termo e o verso é o 89 do capítulo 8 do Madhya Lila. Vale a pena registrar isso, não deixar passar assim. Eu vou ler mais alguns versos aqui para frente,
E como vocês percebem, o tema é um tema muito interessante. Está sendo descrito Madhurya Rasa como a relação mais complexa e que mais satisfaz a Krishna. Foi dado também aqui, nos versos que já lemos, um outro termo para Madhurya Rasa, que é Sringara Rasa. E então nós estamos recebendo um conhecimento que é dos mais confidenciais na pregação de Prabhupada. Prabhupada não faz questão de apresentar esse termo, esse tema, frequentemente em sua pregação. Ele reserva os lugares adequados, e aqui é um dos lugares mais adequados usados por Prabhupada para explicar Madhurya Rasa. Então vale a pena se aprofundar no tema também. E agora vamos ler mais alguns versos para nosso próprio benefício. O Senhor Krishna fez uma firme promessa para sempre. Se alguém lhe presta serviço, Krishna lhe dá correspondentemente uma quantidade igual de êxito em serviço devocional a ele. Significado de Prabhupada. É uma ideia completamente errada a de que se pode adorar Krishna sob qualquer forma ou de qualquer maneira e ainda assim alcançar o resultado final, recebendo o favor do Senhor. Esta é uma conclusão a que chegam os materialistas grosseiros. De um modo geral, tais homens dizem ser possível que cada um fabrique seu próprio método de adorar o Senhor Supremo e que qualquer espécie de adoração é suficiente para aproximar alguém da Suprema Personalidade de Deus. Com certeza, existem diferentes métodos para se alcançar diferentes resultados nos caminhos de atividade fruitiva, conhecimento especulativo, yoga mística e austeridade. Portanto, homens rudes dizem que, caso se adote qualquer um desses métodos, alcança-se o favor da Suprema Personalidade de Deus. Alegam que não importa a espécie de método adotado e dão um exemplo geral. Se alguém deseja chegar a determinado lugar, existem muitos caminhos que levam até lá, podendo ele ir a qualquer lugar por qualquer um desses caminhos. Analogamente, esses materialistas grosseiros dizem que há diferentes métodos para se alcançar o favor da Suprema Personalidade de Deus. Afirmam ser possível conceber a Suprema Personalidade de Deus como a deusa Durga, a deusa Kali, o Senhor Shiva, o semideus Ganesha, o Senhor Ramachandra, Krishna, o Brahman impessoal, ou o que quer que seja, podendo-se cantar o nome do Senhor de qualquer maneira ou de qualquer forma e, finalmente, tornar-se uno com ele. Tais materialistas afirmam que o resultado é o mesmo. Dizem também que um homem pode ter diferentes nomes, mas que responderá se chamado por qualquer um deles. Portanto, declaram que não há necessidade de cantar o mantra Hare Krishna. Se alguém cantar o nome de Kali, Durga, Shiva, Ganesha ou qualquer outro, o resultado será o mesmo. Não há dúvida de que tais declarações feitas por especuladores mentais os agradam muito, mas aqueles que têm conhecimento verdadeiro não admitem tais conclusões, as quais são contrárias à autoridade dos Shastras. O Acharya fidedigno certamente não aceitará tais conclusões. Como Krishna afirma claramente no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 25, Yanti deva vrata devam pitriyanti pitrivrata bhutani yanti bhuteja yanti madhyagyo pimam. Os adoradores de semideuses nascerão entre os semideuses. Os adoradores de fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. Os adoradores de ancestrais irão ter com os ancestrais. E os que me adorarem viverão comigo. Poderão ser admitidos somente os devotos do Senhor ao seu reino, e não os adoradores de semideuses, os karmes, os yogis ou outros mais. Quem deseja elevação aos planetas celestiais adora diversos semideuses, e a natureza material talvez se satisfaça em oferecer a tais devotos as posições desejadas. Consequentemente, a natureza material dá a cada um
sua própria natureza, pela qual ele nutre afeição por diferentes classes de semideuses. No entanto, o Bhagavad Gita diz que a adoração a semideuses destina-se a homens que perderam toda a inteligência. Kama istair rita jnana prapadyantenya devata tam tam yamam asthaya prakritya niyata swaya. Aqueles cujas mentes estão distorcidas por desejos materiais rendem-se a semideuses e observam as regras e regulações particulares de adoração segundo suas próprias naturezas. Bhagavad Gita 7:20. Mesmo que alguém se eleve aos planetas celestiais, os resultados de tal bênção são ilimitados. Antavatu palam tesham tat bhavatya alpamedasam devam deva yajo yanti madbhakta yanti mamapi. Homens de pouca inteligência adoram semideuses, e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram semideuses vão aos planetas dos semideuses. Porém, meus devotos alcançam meu planeta supremo. Bhagavad Gita 7:23. Elevar-se aos planetas celestiais ou a outros planetas materiais não significa alcançar vida eterna de conhecimento e bem-aventurança. No final do mundo material, todas as consecuções de elevação material também terminarão. Ainda, segundo Krishna no Bhagavad Gita, apenas aqueles que se dedicarem a seu serviço devocional amoroso serão admitidos no mundo espiritual e voltarão ao Supremo e não outros. Bhakti mama abhijanati yavam yaschasmi tattvataha tato mam tattvato gyatva vishate tadanantaram. É apenas prestando serviço devocional que se pode compreender a personalidade suprema como ela é. E quem tem plena consciência do Senhor Supremo, através de tal devoção, pode entrar no reino de Deus. Os impersonalistas não podem entender a suprema personalidade de Deus, portanto, não lhes é possível entrar no reino espiritual de Deus e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Na realidade, obtém-se diferentes resultados por diferentes meios. Não é que todas as conquistas sejam iguais. Não se pode comparar os interessados nos 4 princípios de Dharma, Artha, Kama e Moksha com as pessoas interessadas no imaculado serviço devocional ao Senhor. Portanto, o Srimad Bhagavatam 1.1 de 1.1.2 diz: Dharma prodita kaitavo tra paramo irmatsaram satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayo mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Va Parair Ishvara Sadhu Hridyavaru Dyatetra Kritibi Sushru Subhista Krishnat. Rejeitando por completo todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana propõe a verdade máxima, que é compreensível àqueles devotos que são puros de coração. A verdade mais elevada distingue-se da ilusão por ser realidade para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as 3 espécies de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Sri Vyasadeva, por si só, é suficiente para que se compreenda Deus. Então, logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, apega-se ao Senhor Supremo. Aqueles que aspiram à liberação tentam fundir-se no Brahman impessoal. Com este objetivo, realizam cerimônias ritualísticas religiosas. Porém, o Srimad Bhagavatam considera como enganador este processo. Na verdade, tais pessoas nunca podem sonhar em voltar ao lar, em voltar ao Supremo. Há um abismo de diferença entre a meta de Dharma, Artha, Kama e Moksha e a meta do serviço devocional. A deusa Durga é a deidade superintendente deste mundo material, feito de elementos materiais. Os semideuses são apenas diferentes diretores encarregados de operar os departamentos de atividades materiais, estando sob a influência da própria energia material. As potências internas de Krishna, contudo, nada têm a ver com a criação deste mundo cósmico material. O mundo espiritual e todas as atividades espirituais estão sob a orientação da energia espiritual interna, ou de Yogamaya, a energia espiritual que realiza tais atividades.
Yogamaya é a energia espiritual ou interna da Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que estão interessados em ser promovidos ao mundo espiritual e dedicar-se ao serviço do Senhor, alcançam a perfeição espiritual sob o controle de Yogamaya. Aqueles que se interessam em promoção material ocupam-se em cerimônias ritualísticas religiosas e em desenvolvimento econômico para aprimorar o gozo dos sentidos. Eles finalmente tentam fundir-se na existência impessoal do Senhor. De um modo geral, tais pessoas tornam-se impersonalistas, interessadas em adorar o Senhor Shiva ou a deusa Durga, mas a recompensa que conseguem é 100% materialista. Segundo o exemplo das gopis, os devotos às vezes adoram a deusa Katyayani, mas compreendem que Katyayani é uma encarnação de Yogamaya. As gopis adoram Katyayani, Yogamaya, para conseguir Krishna como seu esposo. Por outro lado, afirma-se na escritura Saptashati que certo rei kshatriya chamado Suratha e um rico Vaishya chamado Samadhi adoraram a natureza material sob a forma da deusa Durga para alcançar perfeição material. Se a natureza material, um rico Vaishya chamado Samadhi adoraram a natureza material sob a forma da deusa Durga para alcançar a perfeição material. Se alguém tentar misturar a adoração de Yogamaya com a de Mahamaya, considerando-as a mesma coisa, na verdade não mostra inteligência muito elevada. A ideia de que tudo é a mesma coisa é uma espécie de tolice praticada por aqueles que têm reduzida massa cinzenta. Tolos e patifes dizem que a adoração de Yogamaya e a de Mahamaya são a mesma coisa. Esta conclusão trata-se apenas do resultado da especulação mental, não tendo nenhum efeito prático. No mundo material, às vezes, alguém concede um nome a uma coisa inteiramente indigna, o que na Bengala é conhecido como dar a uma criança cega o nome de Padmalochana, que significa olhos de lótus. Pode-se totalmente chamar uma criança cega de Padmalochana, mas tal designação não tem nenhum sentido. No mundo espiritual, o Senhor Absoluto é sempre idêntico a seu nome, fama, forma, qualidades e passatempos. Tal identidade é impossível no mundo material, onde o nome de uma pessoa é diferente da própria pessoa. O Senhor Supremo tem muitos santos nomes, como Paramatma, Brahman e Criador, mas aquele que adora o Senhor como Criador não pode entender a relação entre um devoto e o Senhor nas 5 classes de doçuras transcendentais, nem pode ter verdadeira concepção de Krishna. Não é simplesmente compreendendo a Suprema Personalidade de Deus como Brahman impessoal que se pode entender as 6 opulências transcendentais do Senhor. A compreensão impessoal da verdade absoluta é certamente transcendental, mas isto não significa que alguém possa entender a forma Satchidananda do Senhor desta maneira. De modo semelhante, a compreensão de Paramatma também é uma compreensão incompleta da verdade absoluta. A expansão plenária da verdade absoluta dentro do coração de todos é o aspecto Paramatma do Senhor. Um devoto da Suprema Personalidade de Deus, Narayana, não pode realmente entender os aspectos atrativos transcendentais de Krishna. Por outro lado, o devoto de Krishna, que se apega ao sublime aspecto atrativo do Senhor, não considera Narayana como muito importante. Às vezes, ao verem Krishna sob a forma de Narayana, as gopis não ficavam muito atraídas por ele. As gopis nunca chamaram Krishna de Rukmini Ramana. Os devotos de Krishna em Vrindavana chamam-no de Radha Ramana, Nanda Nandana e Yashoda Nandana, mas não de Vasudeva Nandana e Devaki Nandana. Embora, segundo a concepção material, Narayana, Rukmini Ramana e Krishna sejam a mesma coisa, no mundo espiritual não se pode usar o nome de Rukmini Ramana ou Narayana em lugar de Krishna.
Caso alguém faça isto devido a um pobre fundo de conhecimento, sua doçura de relacionamento com o Senhor torna-se espiritualmente defeituosa, sendo chamada rasa abasa, uma sobreposição de doçuras transcendentais. O devoto avançado, que tenha realmente compreendido os aspectos transcendentais do Senhor, não cometerá o erro de criar uma situação de rasa abasa, usando um nome em lugar de outro. Devido à influência de Kali Yuga, há muita rasa abasa em nome de extravagância e liberalidade. Os devotos puros não apreciam nada tais fanatismos. Bom, temos aqui a explicação de Prabhupada com muitos detalhes. Não precisamos mais explicar, apesar de que o tema exige estudo. Não é agora que eu vou fazer esse estudo com vocês, mas é um tema super importante, na mesma linha que eu tinha dado aquela paradinha para explicar, a linha de apresentar a teologia Vaishnava, a filosofia Vaishnava para as pessoas em geral. As pessoas merecem, coitadas. Elas estão sofrendo muito. De um modo geral, as pessoas estão sofrendo muito, sendo levadas de um lado a outro em busca da felicidade. E o gozo dos sentidos não é a felicidade que elas realmente precisam. A compaixão por essas pessoas sofridas que estão ansiosamente ocupadas em buscar a felicidade, a compaixão por elas deve ser uma meta nossa. Nós devemos adotar a conduta de ter compaixão pelas pessoas em geral, para que elas possam ter acesso à filosofia da consciência de Krishna e possam, com a sua inteligência tão desenvolvida que é e a cultura como elas têm, poder fazer a escolha. E do jeito que elas estão, elas não têm escolha. Elas estão sempre tentando escolher o melhor. Elas estão traçando a sua vida em busca do que há de melhor, mas elas não têm acesso. Isso depende do nível de compaixão que cada um de nós tiver e da compaixão que nós conseguirmos organizar com a inteligência que Prabhupada pediu para que essa instituição possa oferecer a compaixão de Sri Chaitanya para as pessoas. Obrigado. Que essa mensagem do Chaitanya Charitamrita tenha a devida importância em nossa inteligência. Hare Krishna.